Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos Milagres de Jesus, trazendo, como trouxemos semana passada, um milagre relacionado à natureza. Semana passada nós falamos sobre a transformação da água em vinho, tá? Hoje nós vamos falar sobre Jesus acalmando uma tempestade. Esse texto relacionado a esse evento encontra-se nos sinóticos, tanto em Mateus quanto Marcos, quanto em Lucas, né? Em Mateus, vamos ler o texto de capítulo 8, versículos 23 a 27, que diz assim: Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e, enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram implorando: Mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele? Amados, que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração e ao seu coração e que amplie em nós o desejo de mergulhar nas Escrituras, sempre ouvindo o sussurrar do Espírito Santo nos instruindo, tá? Para que façamos a diferença, né? No conhecimento da graça do Senhor nosso Deus e que possamos assim alcançar outras vidas. Vamos lá. Esse evento aconteceu após um final de dia movimentado, né, em que Jesus estava ensinando as multidões, e obviamente Jesus estava físico e mentalmente exausto. Por quê? Porque ele tinha curado muitas pessoas enfermas, né, ali na margem oriental do Lago da Galileia, e ensinava também a muitas multidões que durante grande parte do dia estavam ali com ele. E ao entardecer, ele entra num barco de pesca com os seus discípulos. O barco provavelmente pertencia a um deles, talvez a Pedro, né? E Jesus diz a eles que eles rumassem para o outro lado do lago, uma área que os judeus eles evitavam ir por causa de sua população que era predominantemente gentia. E enquanto atravessavam o lago, outros barcos seguiram Jesus. Jesus estava ansioso por um período de descanso, né, e de relaxamento. Ele encontra um lugar à parte ali por trás da embarcação, adormece quase que imediatamente. Só que mesmo tendo mostrado resistência admirável durante todo aquele dia, nesse momento ele mostrou que seu corpo precisava de descanso, né? É o nosso Deus homem, somente Deus é humano, mas esse é um momento em que, como humano, Jesus sentiu o desgaste físico. E enquanto os discípulos manejavam o barco, né, aí a embarcação seguia, Jesus continuava dormindo. E os discípulos, muitos deles obviamente pescadores, eles estavam bem familiarizados com a configuração da terra ali em sua volta, bem como com as dimensões e os perigos das águas, né, do lago. A distância de um lado ao outro do lago, do oeste ao leste, é de 13 quilômetros, e do norte ao sul é de 21 quilômetros. Na verdade, o chamado Mar da Galileia é uma extensão do Rio Jordão. O lago está localizado numa depressão profunda, né, rodeada por morros altos, com exceção de um trecho largo nos seus dois limites, ao norte e ao sul. E, embora o lago se ache muitíssimo abaixo do nível do mar, ele recebe suas águas, na verdade, das neves que derretem do Monte Hermon, que fica próximo ali, mais ao norte. E nos meses quentes de verão, a temperatura do lago pode subir até 37 graus na sombra. E quando o ar fresco da montanha se precipita para baixo e encontra o ar quente que está sobre o lago, né, tempestades repentinas se desenvolvem e acabam transformando as suas águas, geralmente águas calmas, né, em redemoinhos violentos e perigosos. E o choque repentino dessas massas de ar vai representar um perigo mortal para as pessoas que se encontrem dentro do lago quando isso ocorre. Então, ondas tempestuosas de quase 2 metros de altura, né, apavoram até os pescadores mais experientes. Hoje nós tivemos relato de
que amanhã, possivelmente, né, o pessoal do tempo, né, mostrando que lá na área do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ter, numa área específica, ondas de até 3 metros de altura. Então imagine, né? A gente pode imaginar muito bem que foi exatamente isso que aconteceu ali no Lago da Galileia, naquele começo de noite, quando Jesus estava adormecido na popa. Uma tempestade repentina sobreveio, Jesus estava dormindo profundamente, com a cabeça sobre uma almofada de marinheiro, né? Então ele estava alheio ao mundo, embora uma tempestade estivesse ocorrendo à sua volta. Nem o uivo do vento, ou o salpico das ondas, ou mesmo o balanço brusco do barco, né, teve qualquer efeito sobre ele. Nada parecia acordá-lo. Só que quando, né, ele foi chamado, automaticamente, imediatamente, ele deu atenção aos gritos dos seus discípulos. Eles clamaram ao seu Senhor e Mestre que o salvassem de morrer na água. Seus gritos alertaram Jesus para a realidade de que a vida deles, né, estava em perigo. Eles estavam perecendo e precisavam de ajuda imediata. Então Jesus se levanta, repreende o vento, diz ao mar que se aquiete, e de repente o vento cessa e o mar se torna totalmente calmo. A água ficou lisa, como um espelho, como um vidro, tá? Então, após esse incidente, Jesus se dirige aos seus discípulos, o texto mostra, né? E pergunta para eles por que eles tinham ficado com medo. Porque, como regra básica, eles deveriam ter reconhecido que na presença de seu mestre, eles estavam sempre a salvo e sempre seguros. E certamente o vento e as ondas, mesmo soltando sua fúria contra todos que estavam sobre o lago, o barco em que eles estavam estava com Jesus, então eles não tinham nada a temer. Só que mesmo assim, isso exigia fé em Jesus, né? Portanto, Jesus lhes fez essa pergunta extremamente clara e objetiva: onde está a fé de vocês? Jesus nunca repreendeu ninguém por confiar demais nele, né? Ele sempre presta atenção na fé, como de uma criança, de cada um de nós, os seus servos. E aí os discípulos ficaram pasmos, né, quando presenciaram o poder de Jesus sobre os elementos da natureza. Eles observaram o milagre, né, em meio a uma situação difícil e assustadora sobre a qual Jesus mostrou ter total controle, dentre tantos outros milagres que eles viram, né? Então, por que será que eles não reconheceram que com Jesus no barco jamais afundariam, né? Como agente da criação, Jesus controlava totalmente todos os elementos da natureza. Não sabiam eles que toda a criação tinha que obedecer ao comando do seu Criador, né? Se tivessem apenas sabido que eles tinham o Criador do universo a bordo, eles teriam tido certeza de que deveriam se sentir seguros. Jesus não os repreende por mostrar medo, mas Jesus os repreende pela falta de fé. Então, depois disso, Jesus lhes ensina a lição de que na presença do seu mestre eles estavam sãos, salvos e seguros. Isso acontece também para conosco, né, no desenvolvimento da nossa fé, porque o nosso Deus é soberano. Os discípulos eles ficaram pasmos quando viram que a soberania majestosa de Jesus abrangia tanto o vento quanto as ondas, que perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lindo, né? Eles haviam testemunhado a capacidade de Jesus vencer as forças da natureza, que eles viam como sendo os poderes das trevas. Eles se lembraram de Moisés, né, que ao estender sua mão sobre o Mar Vermelho, dividiu as águas para que os israelitas pudessem atravessar em segurança para o outro lado. E do mesmo modo, né, nos dias de Josué, as águas do Rio Jordão, li esse texto hoje em Deuteronômio, pararam de correr para que todo Israel pudesse atravessar em terra seca. Então, amados, durante todo o tempo, eles sabiam que ninguém, a não ser Deus, poderia controlar o vento e a tempestade. Então, Jesus apenas falou a tempestade e o vento e a água automaticamente lhe obedeceram. É verdade que, por causa de sua familiaridade com a natureza, eles sabiam que tempestades no Mar da Galileia podiam surgir e se dissipar em questão de minutos. Mas mesmo assim, em meio ao vento uivante e às ondas, Jesus disse palavras de repreensão e essas forças naturais instantaneamente se tornaram subservientes a ele. Então, quando esse milagre aconteceu, seus discípulos o reconheceram como filho de Deus, né, e filho do homem.
Os discípulos haviam visto uma demonstração da divindade de Jesus em ação, né? Ele não era mais o carpinteiro que se tornara profeta e o mestre que viera de Nazaré. Eles reconheceram que ele era tanto divino quanto humano, com poder para controlar a natureza ali à sua volta. Então, o respeitaram ainda mais, de forma mais profunda, e reconheceram Jesus como seu Senhor soberano. Jesus cumpriu as palavras do salmista, no Salmo 107, versículos 23 a 30, eu não vou ler, mas vou deixar como sugestão para a sua leitura, né? Em que o salmista fala que pessoas, ao saírem ao mar em navios, né, com tempestades e ondas, os marinheiros gritam ao Senhor, né, e o nosso Deus apazigua a tempestade até ela se transformar no murmúrio. A gente viu isso que, se você já leu, obviamente, o livro do profeta Jonas, né, você vai entender a respeito disso. Então, o que a gente aprende com isso? Primeiro, se os discípulos soubessem que Jesus era o agente da criação e tinha poder sobre as ondas da natureza, eles teriam deixado que Jesus continuasse dormindo, porque ele estava precisando daquele bem merecido descanso. Eles deveriam ter reconhecido que Jesus nunca ia expor a si mesmo ou aos seus discípulos ao perigo de se afogarem no mar da Galileia. Assim como nós também temos que ter essa mesma compreensão. Jesus está cuidando de mim e de você, né? Porém, em vez de crer e confiar, para eles faltou fé, né? O que fez com que ficassem com muito medo. E você, né, nos eventos que exigem de você fé, como é que você fica, né? Então, segundo, o medo e a reação natural, né, às forças externas, fez com que eles tivessem dúvida. Será que o medo sempre demonstra falta de fé, né? Os cristãos podem sentir medo em algumas situações, né? A resposta a essas perguntas é que, na verdade, o medo realmente afasta a fé. Inversamente, a fé lança fora o medo, né? Nos evangelhos, em Atos, em Apocalipse, a gente vai ver que Jesus repetidamente diz ao seu povo o seguinte: não temam. Ele diz a mim e a você aquela promessa clara: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, sempre que estamos numa situação que nos causa medo, né, como reação natural, a gente deve lembrar que o medo ele deve nos levar para junto de Jesus e não nos afastar dele. Ele está sempre junto a nós e sempre está nos estimulando. Por quê? Porque Jesus nos liberta do medo. E por último, a palavra de Deus ela nos ensina a temer a Deus, a amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E a gente expressa temor piedoso exatamente quando a gente vive em harmonia com a sua palavra e com os seus propósitos, né? Temor no sentido de reverência a Deus é uma das maiores riquezas espirituais que a gente pode ter. Nós reverenciamos a Deus como Criador de todas as coisas, nós sabemos que Ele está totalmente no controle de cada coisa, inclusive as tempestades de um ou outro tipo que transtornam a nossa vida, como esse momento de pandemia que estamos vivendo. É tempo de exercer a fé, porque a fé, ela lança fora todo o medo. Amém? Reflitam sobre isso, que o Senhor nosso Deus continue abençoando a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue operando sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre o seu lar e sobre tudo que você recebeu do Senhor, né, como forma de honrá-lo e glorificá-lo. Porque é dessa forma que a gente deve viver, sendo bênção para a glória de Deus. Amém?